Olha, eu vou fazer uma aposta aqui que 2020 provavelmente não foi o melhor ano da sua vida, certo? Porque entre ameaça de guerra, ameaça de desastre natural e, obviamente, a maior pandemia do século XXI, o único respingo de sanidade que a gente teve foi nos filmes, nas séries e na cultura pop. Mas tem uma coisa em que 2020 foi absolutamente normal, é que até na cultura pop existe muitos e muitos momentos lamentáveis. E é justamente deles que a gente vai lembrar nessa homelista de final de ano, os piores momentos na cultura pop em 2020. O primeiro sinal que a gente teve de que 2020 ia ser um ano um pouco complicado veio lá em janeiro, quando a vida ainda era boa, quando a gente podia ir no cinema e quando foram anunciados os indicados ao Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista, ssó que faltava um nome entre os indicados, que era o grandioso, o icônico Adam Sandler. Se você não lembra, lá no começo do ano, o Adam Sandler, que é esse ator amado por todos pelas comédias incríveis que ele faz, tava ganhando ali um buzz nas premiações porque ele tinha saído da zona de conforto dele e estrelado um filme completamente insano onde ele tá incrível, que é Joias Brutas, que chegou aqui no Brasil pela Netflix. Are you serious right now? Isso não é nem brincadeira minha, falando sério. Ele era um dos mais cotados a ser indicado entre os 5 indicados, né, pra melhor ator na premiação do Oscar. Porém, quando a lista saiu, isso não aconteceu, ele foi esnobado. O que você para pra pensar é verdadeiramente uma pena, né? Porque o Adam Sandler, depois ele foi numa premiação e ele falou, né, sobre como foi a experiência de ser esnobado do Oscar, mas na real, esse foi o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada. Porque, na moral, mano, você consegue imaginar que mundo maravilhoso a gente estaria vivendo se Adam Sandler tivesse sido indicado, ou melhor ainda, tivesse ganho um Oscar de melhor ator por Joias Brutas? Ia ser mais ou menos assim. Lá no ano passado, em 2019, quando a gente era inocente, livre, cheio de esperança, a gente achava que 2020 ia ser um ano maravilhoso pro cinema, né? Porque, cara, tinha realmente muitos e muitos lançamentos bons vindo pela frente, né? Tinha Duna, eu tava louco pra assistir o Last Night in Soho, o novo filme do Edgar Wright, ia ter um remake de West Side Story, cara, esse ano ia ser muito, muito bom. Mal a gente sabia que a nossa lista de expectativas para 2021 ia ser exatamente igual, já que absolutamente tudo que saiu esse ano foi adiado. Acho que dá pra dizer tranquilamente que um dos piores momentos da cultura pop em 2020 foi a morte do cinema. Ok, talvez não a morte do cinema, isso talvez seja um pouco drástico, mas pelo menos o coma do cinema, né? Já que teve vários lançamentos que eram pra passar na telona, que saíram direto no streaming, como Mulan. Agora a Warner Media no final do ano anunciou que vai lançar tudo que eles têm direto no streaming. Então, pelo menos tem aí um futuro um pouco nebuloso pra quem gosta de ver essas experiências grandiosas na telona, certo? O melhor exemplo que a gente tem sobre esse coma do cinema talvez seja o Mulan, que eu falei agora há pouco, que ele foi um filme que foi projetado pra você ver na maior tela possível, pra você ver assim com uma pá de gente aglomerada, vibrando, só que obviamente todas essas coisas não combinam com o ano de 2020, e daí Mulan foi direto pro Disney Plus, e aí nesse caminho ele ainda tirou uns 130 milhões aí do bolso da Disney e deu um prejuízo um pouco ferrado, hein? Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para! Mas se 2020 não foi um ano bom pra você ficar indo no cinema, a gente ficou muito em casa, a gente assistiu muita coisa no streaming e obviamente a gente também assistiu muita televisão. Eu acho que esse ano ninguém vai ser julgado por guilty pleasure, eu acho que todo mundo foi ali, assistiu o que precisava assistir, aquela série que dá um conforto, um calorzinho no coração, e uma dessas séries pro brasileiro obviamente é Chaves. Mas nem em Chaves, se você acredita, nem em Chaves a gente teve um momento de sossego, cara. Depois de 36 anos no ar, as histórias dessa vila aí mais querida da América Latina foram tiradas da televisão e também do streaming. Isso se deu por conta da Televisa, que é a emissora original de Chaves, tretando com o filho do Roberto Bolanhos. Eles estão aí numa briga pra ver quem que tem os direitos de transmissão e por conta disso, em 2020 a gente também ficou sem Chaves. Sabe, se não fosse difícil bastante 2020, a gente ainda perdeu Chaves. Então, como tá rolando essa treta aí no resto da América Latina também, deixa eles se resolverem lá. O que importa aqui é pra gente, no Brasil, poder voltar a assistir Chaves. Então, seja lá quem que tá devendo, a gente só espera que esse aluguel aí seja pago logo. E daí 2021 a gente pelo menos tenha esse conforto aí na turminha, né? Como eu falei, 2020 foi um ano que a gente tirou pra assistir muita coisa em streaming
E a Netflix entregou muita coisa pra gente esse ano, pra gente poder ficar em casa, pra gente poder ter o que discutir com as pessoas, né? Tem filmes aí que com certeza vão marcar o Oscar de 2021, mas a Netflix conquistou uma fama em 2020. Uma fama que já vinha aí de alguns anos, que é a fama de canceladora. Porque rolou, assim, uma listinha até que considerável de cancelamentos, né? Cara, uma lista tão considerável que eu vou ter que ler alguns exemplos aqui. Pra você ter uma ideia, algumas das séries que foram canceladas em 2020 e que deixaram os fãs putos da vida foram Glow, I Am Not Okay With This e Altered Carbon. Isso foi só algumas. Mas se pá, o maior baque que a gente teve esse ano foi Annie with an E. Que, cara, assim que a Netflix decidiu que não ia mais produzir essa série, os fãs ficaram putos da vida. Então, num ano já difícil, uma série que poderia ser assim como Chaves, ser um conforto no nosso coração, né? Pra gente ver tempos melhores, deixou de ser produzida. Mas pra você ver como foi um ano bastante irônico e rolaram aí algumas boas ironias do destino, porque a Netflix não só foi a canceladora, como ela também foi a cancelada. Ao longo de 2020, a Netflix foi cancelada 2 vezes por causa de alguns filmes polêmicos, não só por ter tirado Harry Potter do catálogo, isso aí é uma treta à parte. Mas esses filmes foram o thriller erótico polonês 365 Dias, que deixou aí todo mundo conversando, né? E também, é claro, o filme Cuties, que deu aí uma polêmica gigantesca, que eu acho que eu não vou nem entrar aqui muito no mérito, mas saiba que rendeu uma petição pedindo pela remoção do filme na Netflix, que juntou mais de 330 mil assinaturas. Então, com certeza também foi um ano aí meio controverso pra quem gosta de assistir as coisas na Netflix. Como eu falei, todas essas situações complicadas de canceladora e cancelada renderam esse espaço na lista pra Netflix. Mas, cara, e se eu te falar que a Netflix não foi o pior serviço de streaming esse ano, que teve coisa pior? Provavelmente você não ouviu falar do que é o Quibi, mas, cara, confia em mim quando eu digo que ele foi uma das piores ideias que a cultura pop trouxe pra gente no ano de 2020. Ele foi tão rápido quanto ele veio, porque o Quibi ele tinha uma ideia, assim, no mínimo questionável, assim por dizer. O serviço de streaming ele tinha uma proposta bem inusitada, bem diferente dos outros serviços de streaming, porque a ideia dele é ter conteúdos curtos, ou Quick Bites, né, que é a abreviação aí do nome dele, pra você dar ali uma mordiscada rápida, sabe, uma sériezinha de 10 minutos do episódio, pra você assistir quando você tá no busão, quando você tá no metrô. Porém, em 2020, eu acho que a gente não pegou muito busão, a gente não pegou muito metrô, a gente não teve essa necessidade de encaixar entretenimento rápido na nossa rotina. Ele não chegou a sair direito dos Estados Unidos, desse serviço de streaming. Logo quando ele lançou por lá, a situação já foi feia, a galera já tava batendo, principalmente porque muitos dos conteúdos eram igualmente questionáveis, né? Eles pareciam séries grandes, foram cortadas para serem assistidas em 10 minutos, e a coisa foi realmente feia pro Quibi. E eu não tô falando que foi um investimento barato, não. O negócio foi caro, eles botaram grana, não só pro serviço, mas também pras produções. Eles atraíram alguns nomes de peso. Tinha a série do Sam Raimi, tinha um monte de coisa boa, mas se liga, só pra ter uma ideia no trecho. Se liga só no trecho que a gente vai colocar aqui de uma dessas séries do Quibi, de uma mulher que prefere morrer ao invés de tirar a prótese dela de ouro. You've got to take off that prosthetic. No. I can't take off my golden arm. Ever. É ridiculamente bizarro. A mulher é vivida pela Rachel Brosnahan de Marvelous Miss Maisel. E como eu falei, esse glorioso trecho que a gente assistiu, essa obra de arte, foi escrita e dirigida pelo Sam Raimi, que é o cara aí conhecido por Evil Dead, conhecido pela trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então eu diria que foi um ano bastante complicado pra quem topou participar aí dessa bomba. E você deve estar aí se perguntando, e aí, mano, quando que o Quibi chega ao Brasil? Eu tenho umas notícias. O serviço de streaming ele chegou a ser lançado aqui no Brasil brevemente em abril, porém, o serviço de streaming, o Quibi, ele não teve 6 meses de vida, ele foi cancelado no mundo todo, então dá aí pra dizer que a vida útil do serviço foi tão grande quanto a proposta que ele tinha pra série. Em março de 2016, a 20th Century Fox anunciou Novos Mutantes, que seria o primeiro filme de terror no universo dos X-Men. Ele foi anunciado com um trailer que era realmente incrível e deixou a gente muito animado. Mas, cara, se você conhece qualquer coisa de Novos Mutantes, você sabe a verdadeira novela que foi pra esse filme enfim sair. E ele não podia ter escolhido um ano pior pra sair do que 2020. Começa que o lançamento original ia ser lá em 2018.
Mas aí depois o filme foi adiado pra 2019. E daí depois de muita treta, ele ficar na gaveta, ter dado que a Fox foi comprado pela Disney, e daí eles não sabiam o que fazer com o filme, daí falaram que ia ter regravação, e daí no final das contas não teve regravação. Depois de toda essa novela, ele chegou aos cinemas agora, em 2020, e ele chegou no pior momento possível, e ele também era um filme bastante questionável. Depois de toda essa treta, os fãs estavam aí se questionando se esse filme existia mesmo, e os poucos fãs que realmente saíram de casa, foram aí no cinema durante a reabertura aí dos cinemas e assistiram Novos Mutantes, voltaram aí com um gosto um pouco amargo. Acho que talvez as pessoas preferiam que esse filme fosse realmente um delírio coletivo. É bom dizer, a gente fez veredito aqui, a gente falou bastante do filme, e é bom dizer que Novos Mutantes ele não é um dos piores filmes do ano, ele é talvez não seja nem um dos piores filmes dos X-Men, ele é um filme extremamente médio, mas, putz, depois de 4 anos de expectativa acumulada e depois de você enfrentar uma pandemia pra você tentar assistir esse filme e ter 2 horas de entretenimento fora de sua casa depois de tantos meses em casa, esse filme realmente não valeu a pena. Desculpa. Ok, mas se você veio pra ser homelista realmente procurando coisa ruim, meu amigo, agora a gente entrou na reta final e vai ser só coisa lamentável daqui pra frente. Porque falando de filmes que realmente são ruins, são bastante questionáveis, eu vou trazer um da Disney aqui, que a gente foi agraciado com ele esse ano, e você provavelmente já esqueceu que ele existe. Mas vamos recapitular um pouco. Você lembra quando o Harry Potter tava fazendo um sucesso tremendo nos cinemas? Pois é, todos os estúdios correram assim e falaram, mano, a gente precisa adaptar mais obras infanto-juvenis pra gente ter o próximo Harry Potter. E foi assim que surgiu o Artemis Fowl, um filme que era pra captar esse público que estava órfão de Harry Potter e introduzir eles a uma nova saga infanto-juvenil. O único problema é que o último filme de Harry Potter saiu lá em 2011 e Artemis Fowl saiu direto no Disney Plus em 2020. A pior parte é que perder o timing não foi a pior coisa que aconteceu com Artemis Fowl, porque o filme, como eu disse, ele é bastante... Eu vou dizer que ele é bastante questionável, só se liga nesse trecho do filme. A grande treta de Artemis Fowl é que o roteiro ele tenta ali resumir 2 livros em 2 horas só e tem uma cena de ação muito estranha e você só termina o filme muito confuso de tipo, cara, o que aconteceu aqui? Infelizmente eles não conseguiram engatar 8 filmes adaptando toda aí a saga literária de Artemis Fowl, mas eles conseguiram 8% de aprovação no Rotten Tomatoes. Falando em Harry Potter, a gente chega aí num acontecimento que foi bastante sensível do ano de 2020, que afetou bastante os fãs da saga. Eu acho que qualquer um que gosta de Harry Potter, seja dos livros ou dos filmes em geral. Porque nesse ano de 2020, a máscara de J.K. Rowling caiu. A J.K. Rowling, no caso, a autora dos livros de Harry Potter, e a gente descobriu que ela tem opiniões bastante transfóbicas. Pra quem é fã de Harry Potter, isso é uma notícia que foi bastante chocante, porque a gente sabe como os temas de inclusão são importantes ao longo de toda a franquia, como eu disse, seja nos livros ou seja nos filmes. Então isso foi uma coisa bem decepcionante. Praticamente que nem um dementador, a cada novo tweet que a J.K. Rowling fazia, ela sugava um pouco da nossa vontade de assistir um próximo filme de Animais Fantásticos, ou na real de qualquer coisa ligada, né, esse universo tão rico que é o universo bruxo. Chegou num ponto que até o pessoal da Avalanche Studios está desenvolvendo Hogwarts Legacy, que é um RPG, né, um jogo de videogame, teve que falar, cara, a gente não tem nenhuma associação com a J.K. Rowling, porque o negócio estava realmente feio. A gente aqui no Omelete recomenda, né, que a J.K. Rowling releia o próprio trabalho dela e talvez ela aprenda alguma coisa aí com os arcos que ela escreveu sobre os elfos domésticos, sobre os próprios temas que ela botou nos livros e saia uma pessoa melhor em 2021. Porque é só isso que a gente pode desejar. Em segundo lugar, das piores coisas que aconteceu no ano, a gente tem aí uma cena que foi um pouco difícil de assistir. É bom dizer que uma das melhores coisas que aconteceu em 2020 foi essa segunda temporada de The Boys, que olha... excelente, cara, incrível. Toda semana a gente se reunia, se reunia virtualmente, assistia os episódios, comentava, sabe? Foi um ponto de sanidade que a gente teve no ano de 2020, o que é bastante curioso, porque The Boys é uma série aí com bastante desgraceira, e um dos piores momentos que a gente teve que encarar, que lembrou da gente do quão ruim foi 2020, foi essa cena com o Homelander ou o Capitão Pátria, seja lá como você conheça, tomando leite
De mamadeira. Direto na mamadeira. Então, se você não viu, eu já deixo aí o aviso de cenas fortes. Olha, não tem nem o que explicar. Como eu disse, The Boys é incrível, eu amo muito, eu acho que todo mundo amou muito The Boys esse ano. Foi uma das séries com certeza mais marcantes, mas putz, eu não acho que tem como a gente recuperar o tempo de vida, o impacto que essa cena deixou na gente. Mas agora a gente fica sério pra falar do que foi o pior evento da cultura pop em 2020, porque esse de fato foi um ano bem difícil quando se trata de perdas que a gente teve ao longo do ano. A gente, infelizmente, teve uma lista. Se a gente for fazer um em memória, vai ser uma lista bem grande. Eu vou citar só alguns dos nomes, eu vou ler mesmo pra não esquecer, porque realmente foram muitas perdas e algumas delas são muito tensas e a gente precisa falar. Alguns dos nomes que a gente perdeu esse ano incluem o Tom Veiga, a Naya Rivera, o Sean Connery, o Ennio Morricone e o José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão. Mas eu acho que a que mais abalou a gente ao longo desse ano difícil, complicado, desgraçado de 2020 foi o Chadwick Boseman. Eu digo que a morte do Chadwick Boseman foi um dos momentos mais difíceis do ano de 2020 porque ela simplesmente pegou todo mundo de surpresa. A gente não esperava por isso. Ele tinha 46 anos de idade, só após o falecimento dele que a gente descobriu que o Chadwick Boseman há 4 anos vinha lutando contra câncer intestinal. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, não só pela importância, né, do personagem que ele viveu no cinema, pela carreira incrível que ele tinha e obviamente pela pessoa incrível que ele era. Isso foi um dos momentos mais desafiadores que fez a gente falar, putz, já deu de 2020. And as you can see, I am not dead. Por sorte o ano acabou, mas Chadwick Boseman fica aí nos nossos corações e no legado que ele deixou pro Pantera Negra e para todas as crianças que vão crescer inspiradas pelo herói incrível que ele era, tanto fora das telas como nas telas. Mas entre tantos momentos ruins, desgracentos que a gente teve em 2020, eu digo que é até difícil a gente procurar alguma coisa que aconteceu de positivo esse ano. Eu não consigo fazer, é por isso que eu estou fazendo aqui os piores momentos da cultura pop em 2020. Mas eu te digo que a equipe do Omelete realmente vai tentar, na Omelista da semana que vem, a gente vai tentar encontrar o que de bom que aconteceu nessa desgraça que é 2020. Então não esquece de assinar aqui o canal para na semana que vem você ver o que a gente achou de 10 melhores momentos da cultura pop em 2020. Se você acha que rolou coisa muito pior esse ano, que ficou de fora nessa lista, obviamente só 10 itens no ano tão desgracento como esse é muito pouco. Não esquece de assinar o canal, de curtir esse vídeo e até a próxima. Eu espero que 2021 seja melhor para todos nós.